Bem-vindos a mais um Conversa de Mercado aqui na Ebrem. Nós estamos falando com o secretário da SPU, Fernando Bispo, que está aqui para falar conosco de um dos maiores projetos do governo federal relacionados ao mercado imobiliário, que é um pequeno land bank de mais de R$ 1 trilhão, né, Fernando? É isso aí, é isso aí. A gente sempre teve no governo federal uma cultura de acúmulo de bens, né? E isso, quando a gente entrou na secretaria, quando a gente assumiu, a gente foi estudar como é que isso funcionou pelo mundo. E uma má e uma boa notícia. A má notícia é que a cultura de acúmulo de bens, ela ocorreu no mundo inteiro. Então não é uma jabuticaba, né? Isso não é um privilégio brasileiro, né? Agora, a boa notícia é que lugares como a Suécia, por exemplo, saíram na frente, dando um olhar diferente para esses ativos, que é o que eles chamam da verdadeira riqueza pública. E é uma riqueza pública escondida, né? Às vezes, como você disse, 1,3 tri de ativos, um país endividado, muitos estados e municípios e o próprio governo federal no aperto fiscal, né? E não sabe, ou existem N saídas para arrecadar mais, e esse patrimônio imóvel é uma delas, né? Esse 1,1 tri, ele está apenas nos ativos da União? Entram aí também os ativos das Forças Armadas? Todos os ativos. No Balanço Geral da União, onde você registra o patrimônio imobiliário, né, do governo federal, você tem todos os imóveis, inclusive a própria esplanada, o Congresso, né, são imóveis e fazem parte do patrimônio da União. Então, você tem aí, vamos dizer, a gente separa em classes, né? Você tem os imóveis que são de uso da administração pública federal. O governo federal, muitas das vezes, ele também cede para prefeituras e estados áreas para que sejam construídas repartições, creches, escolas, também existe isso. Existe o patrimônio municipal, estadual e o federal, e existe uma troca nisso. Mas o que há também, que é incrível, é que esse patrimônio não para de crescer. Porque, por exemplo, quando há uma liquidação de uma dívida com o governo federal, onde essa ação de pagamento é feita com imóveis, isso é incorporado ao patrimônio da União. E, por exemplo, outra coisa, a Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas, quando ela tem a captura, o sequestro dos bens de um contrabandista ou de um traficante que seja, depois que transita em julgado e há a condenação, o patrimônio ilegal, ele vai e é incorporado à União. Então, hoje a União tem a esplanada, a União tem os prédios públicos, a União tem cobertura na Barra da Tijuca, a União tem lojas em galerias de shopping, a União tem lotes, porque da ação em pagamento e da captura, isso sempre vem recorrentemente se acumulando. Não existe uma política pública já de, no mínimo, essas apreensões mais rapidamente irem para o mercado? Então, dentro do judiciário, sim, porque os juízes têm a prerrogativa de mandar leilão, fazer um leilão desses imóveis, e aí esse dinheiro fica ali sobre a gestão da justiça até o trânsito julgado. Mas quando isso não ocorre, se incorpora ao patrimônio e aí, infelizmente, por mais óbvio que seja, não havia uma ação diligente de governo para se desfazer desses imóveis. Então, hoje, o que acontece, o que a gente vê, e aí é muito fácil, porque quando você vai a qualquer cidade do país, raríssimas exceções, você chega no centro da cidade, você vê lá um prédio abandonado, e você descobre que aquele prédio ali é do INSS, aquele prédio é do governo federal ou é do município, né? Porque quando a administração pública não está fazendo uso, ela deveria mantê-lo. Mas como não há dinheiro para manter um imóvel que não tem utilização, ele acaba indo para o abandono. Então não havia diligência para você desfazer do imóvel. A cultura era de acumular. Então a nova visão, né, tanto que o primeiro movimento do governo Bolsonaro, né, já na sua assunção, o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, delegou ao Salim Matar, na Secretaria de Desestatização e Desinvestimento, a Secretaria, né, a SPU, que é hoje a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Não por acaso ela está embaixo da Secretaria de Desestatização, porque esse é o olhar. Não, nós não temos que ser a maior imobiliária do mundo. Nós não temos que administrar essa gama enorme de imóveis. Então, a ordem é desfazer dos imóveis, deixar que o mercado explore esses imóveis, né? E como que vocês estão planejando fazer esse processo de exploração? Você está um pouco mais de 6 meses na SPU, né? Imagino que o trabalho, não sei nem se a gente tinha uma legislação pronta, inclusive, para poder
começar a se desfazer de uma maneira mais estruturada desses imóveis. Qual foi o trabalho de preparação, ou está sendo o trabalho de preparação, para colocar boa parte desses ativos no mercado? Bom, primeiro, existe uma legislação muito extensa, incipiente, na questão dessa esteira de desinvestimento, que é assim que eu tenho chamado, e que nós precisamos ali trabalhar hoje na regra que está valendo. Então, existe um processo que é um processo um pouco moroso, mas que com as nossas instruções normativas e portarias da Secretaria do Patrimônio da União, nós já conseguimos evoluir o processo para dar segurança jurídica a quem investe, a quem compra esses imóveis. Não ter o risco de foi a leilão, alguém comprou e o Ministério Público ou outra parte bloqueia. Não pode vender. Exato, exato. E tudo isso junto ao Tribunal de Contas, maior transparência possível, né? Inclusive, nós temos feito apresentações trimestrais ao Tribunal de Contas, porque, na verdade, o Brasil já tem instrumentos de transparência, né, na gestão que são muito evoluídos. Mas ficamos, às vezes, com uma gestão do auditor da década de 80. Então, a gente precisa aproximar essas ferramentas que nós temos de transferência à auditoria. Então, isso vai muito da comunicação do gestor para com seu auditor, né? Então, o TCU tem sido um órgão importantíssimo para que nos dê, assim como um auditor, né, privado que oriente a gestão na melhor prática, né? Então, isso tem sido importante. E hoje a gente trabalha num marco legal, que a lei, né, da alienação dos imóveis da União é a 9636. E nós estamos modernizando a lei para poder dar melhor dinamismo no desinvestimento. Nós temos ativos que são importantíssimos, nós temos hotéis, nós temos fazendas, nós temos terrenos. Aqui, por exemplo, em São Paulo, o Wilton Paz de Almeida é um prédio que pegou fogo, caiu há um ano atrás, nós estamos agora colocando esse imóvel à venda. Nós temos em Barueri um galpão logístico que o lance mínimo é de 140 milhões de reais. A gente tem um imóvel, salvo engano, ele está na média de 37 milhões, a avaliação dele em Santos. Como é que é feito esse processo de avaliação desses imóveis? Porque muita coisa, talvez a última avaliação tenha sido feita há 10 ou 15 anos. Não, a avaliação, para ela estar válida para a gente alienar o imóvel, ela tem uma validade de 1 ano, né? Então, o valor de book pode estar desatualizado. Esse 1,3 tri pode ser menor está desatualizado, certo? O país está crescendo. Exatamente, e as avaliações não estão todas tempestivas, né? Agora, sempre que o trabalho que nós temos hoje para colocar o imóvel à venda é avaliá-lo, certificar da situação do imóvel e a questão cartorial, os registros, né? Ele está livre e desembaraçado. Então, isso a gente chama de maturidade do imóvel. A gente diz que o imóvel está maduro quando esses pontos são observados e aí a gente coloca no chamamento público. Existe uma estimativa de quanto desse mais de 1 trilhão, 1,3 tri, já passou por esses 3 processos, já está praticamente pronto para poder ir ao mercado? Então, esse é o desafio. Como não havia cultura do desinvestimento, essa base não está atualizada. Então, o nosso grande trabalho hoje hoje a gente já tem mais de 1 bi avaliado para venda, são 236 imóveis, 11 estados, são 37 em São Paulo, 7 no Rio e aí o resto dividido aí pelos outros 9. Isso já é uma esteira que nós criamos, então quer dizer, a partir de agora ela se retroalimenta, ela vai ser um movimento contínuo, por isso é importante a publicidade, porque muitos investidores, inclusive pessoa física, uma lojinha, né, um apartamento, nós temos 100 apartamentos que vão à venda agora em Brasília, que eram apartamentos funcionais, né, para deputados, servidores, que a ordem do ministro é vender, né? Então nós estamos vendendo esses imóveis, casas, terrenos de casas também em área residencial em Brasília, valiosa. Ou seja, não é exclusivamente para um incorporador, aquele do jeito que ele vai comprar para construir um prédio, um hotel, né, ou um galpão. Boa parte desses imóveis vão ser vendidos para pessoas físicas que vão habitar ou abrir uma loja ou operar. Exato. A brincadeira, vamos dizer, que eu faço é a seguinte: nós temos um conjunto de problemas e um conjunto de soluções. Então, nós temos classes de ativos distintas para compradores distintos. Então, nós hoje, o nosso esforço da Secretaria é divulgar isso para a maior parte possível do público, desde da dona de casa que quer comprar um apartamento ou uma pequena loja,
ou um escritório, até o grande incorporador que quer fazer um projeto Greenfield. Nós estamos vendendo, por exemplo, colocando agora um edital na rua, 65 mil metros quadrados no plano piloto ali na região sudoeste de Brasília, né, que a gente chama, uma área que chama octogonal, e é um imóvel, é um terreno, né, para ser desenvolvido um condomínio do lado do shopping. Então, quer dizer, é uma área muito privilegiada que está indo à venda, né? Então, aqui, na questão do Hilton Paz de Almeida, aqui de São Paulo, é um imóvel que pode ser tanto hotel como moradia, também uma área ali no centro, que está sendo revitalizado. Ele foi demolido, né? Pegou fogo, e agora, então, quer dizer, tem oportunidade de subir um prédio novo ali. Então, assim, tem todas essas oportunidades dentro do governo federal. Os editais, eles são exclusivos, não precisa ter assim, acumulo 100 imóveis, eu vou fazer um edital. Você pode tanto ter editais que vão ter vários imóveis em leilão, quanto editais, não, esse aqui é um edital especial de um empreendimento de 65 metros que vale a pena fazer sozinho. Não existe uma única regra. Não existe uma única regra, é justamente diferentes veículos, né? Esse ano agora a gente está terminando essa modernização na legislação para tornar... O primeiro edital que nós fizemos foram 4 ativos. E aí qual foi o primeiro feedback? Foi a crítica do mercado quanto insegurança jurídica, garantias. Então houve 36 modificações do primeiro edital para esse. Nossa. Tudo isso com contribuição do mercado. Então, quer dizer, a gente fez uma reunião aqui no GRI. Vocês foram aprendendo. Exatamente. A indicação do mercado, olha, a gente precisa disso para ter mais segurança, a gente precisa dessa informação mais clara. E nós modernizamos isso para que os novos sejam mais propícios para o investimento, né? Com as informações suficientes para o investidor. Né? E isso tem sido E como é que ele paga? Você tem diferentes também modalidades, ou é sempre em cash? Como é que funciona? Não, via de regra é cash, pagamento ali logo após o leilão. Né? Ele faz Hoje, por exemplo, esse imóvel de Barueri, a gente prevê o chamamento, né? A abertura dos envelopes dia 17 de dezembro. E aí você chega lá, um processo concorrencial, você faz o depósito de 5% do valor do imóvel para participar do leilão e, em arrematando, você tem um prazo para o pagamento do imóvel. E aonde que os investidores têm que estar ligados para saber do surgimento de um novo edital? Então, dentro da Secretaria do Patrimônio da União, né, da SPU, a gente criou um site, né, eu posso passar para você depois o endereço, ele tá ainda em homologação, mas semana que vem, segunda-feira, ele vai ao ar, e ali a gente vai ter justamente a esteira. Os imóveis que estão em edital, os imóveis que estão sendo preparados para edital, porque se você... Claro. Exatamente, você tem que diligenciar, você tem que pesquisar sobre o imóvel. Que tipo de projeto vai caber ali, né? Você tem que chamar o arquiteto, faz São as autorizações da prefeitura, meio ambiente, né? Todos os impactos que são... Os estudos que são necessários inerentes, né, a essa compra. Então, a gente consegue, já dando essa antemão, né, antes até do próprio edital, dar essa publicidade para que o investidor se sinta confortável e tenha tempo hábil. Após isso, a gente lança o edital. Depois do edital, ainda há um período para que haja o leilão, então o mínimo é de 30 dias. Então, uma vez que o edital vai para a rua, você tem 30 dias para poder publicar, para poder chegar o lançamento. E, em caso do leilão der fracassado, nós colocamos o imóvel à venda de forma direta. Então, quer dizer, a gente criou aí uma forma da gente... também. Exatamente, manter o imóvel à venda. Porque é difícil você vender um imóvel com aquela questão, você tem que fechar nesse dia. Óbvio que imóveis que têm maior competição vão ter ali, isso é até um ingrediente exatamente, ágil, prazo. Então, é uma forma interessante da gente fazer o processo. Mas, em havendo uma necessidade, às vezes até do empreendedor estudar um pouco mais o ativo, ele fica na venda direta. Nós, do nosso lado, em havendo muito interesse já em venda direta, a gente abre um novo processo concorrencial para que dê oportunidade, né, para todo mundo. Mas em não havendo, o imóvel estando ali para venda direta, o empreendedor pode chegar... E daí é um benefício duplo ao país, porque você tem simultaneamente uma possibilidade de redução da dívida. Exato. Você também tem um menor dispêndio orçamentário para manutenção e fiscalização, enfim, vigilância, etc. Exato. Mas ao mesmo tempo você também ativa a economia. Exato. Porque seja a lojinha pequenininha dentro do shopping, que agora vai ter alguém operando, vendendo, gerando emprego, etc. Você também vai ter todos os outros empreendimentos que alguém vai estar construindo alguma coisa. E a partir do momento que construiu, também vai ter operação dentro daquele, seja um hotel, ou enfim, um prédio residencial. Não, no D0 já tem ganho para o município, porque existe a imunidade, né? O governo federal não paga IPTU. Sim. Então, vender o imóvel, o município já passa a arrecadar.
Nesse marco legal que a gente está trabalhando da 9636, que é a alteração da 9636, nós estamos prevendo até um incentivo para o município. Naquela ideia do nosso governo, né, mais Brasil, menos Brasília, para que parte desse valor da venda do imóvel retorne para o município. Então, não só destrava a economia, gera emprego e taxa, arrecadação de IPTU, era um imóvel ali que era detrator de valor, porque estava sem uso, tudo. Ele passa a gerar valor e também uma parte disso retorna para o município. Esse incentivo é importante para o município, porque a gente conta, né, com o apoio das prefeituras para que os projetos sejam vitoriosos nessas regiões. Né? Isso faz bem para o município. Ou seja, vai ser muito importante o engajamento dos municípios e dos estados, até porque muitas vezes os terrenos são compartilhados, às vezes o terreno era da União, a construção foi do município, precisa do acordo dos dois, né? E realmente a gente acredita que isso pode fazer diferença. A Brain fez um estudo para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a Prefeitura de Curitiba, há 3 anos atrás, que era relacionado à habitação de locação social. Locação social não era para realmente em situação de risco, era para classe média baixa e classe média que acabam tendo um ônus do valor do aluguel em relação à sua própria renda, e a gente identificou que uma das principais oportunidades que as prefeituras tinham eram também fazer, não o que o governo federal está propondo hoje, porque as prefeituras também têm terrenos. Exato. Os estados também têm terrenos. Ou seja, este exemplo que a União está dando, se ele se espalhar nesses quase 6 mil municípios e 27 estados, talvez a gente tenha aí 3 trilhões de patrimônio, né? Não só do governo federal, mas junto com as outras... É como a gente começou falando, a cultura do acúmulo dos imóveis, ela não é, não só Brasil, estado, município, governo federal, mundo. Né? E ter um novo olhar. Ontem eu tive, por exemplo, palestrando no evento do BNDES, na ENAP, em Brasília, com secretários de governo de estado e município para passar essa mensagem. Temos que ter um olhar para monetizar esses ativos. Inclusive, na parte do próprio uso, quando a prefeitura, um caso que a gente tem em Rio de Janeiro, existe lá uma estação que chama Estação Leopoldina. O governo do Rio está tentando revigorar aquela estação e, né, restaurá-la. Mas adianta a gente restaurar um equipamento daquele tamanho se a gente não tiver um plano de sustentabilidade para aquele imóvel? O imóvel ele vai se manter, esse investimento ele vai perdurar. Então é necessário que a gestão do patrimônio seja não uma subsecretaria, não renegado pelos gestores públicos, que acabam, por mais bem intencionados, sejam maus gestores, porque não gerem bem o patrimônio. Então, o recado para estados, municípios, é a parceria com o governo federal. Nesse momento, eu me sinto do lado deles, porque eu também sou gestor de ativos, né? Mas, por outro lado, é um apoiador, que eu acho que é o maior papel do governo federal. Né? O governo federal ele tinha que maestrar estados e municípios nas melhores práticas, nas melhores soluções. Nós tínhamos que ser muito mais difundir culturas e práticas de gestão do que sermos gestores junto com eles e, às vezes, até concorrendo na gestão. Né? Mas estamos fazendo os dois papéis. Tudo que nós estamos fazendo, hoje, inclusive nesse evento, tinha um representante do governo do estado de Belo Horizonte, ou de Minas Gerais, melhor dizendo, do governo, né, de Minas Gerais, e eles me procuraram e falaram: secretário, é exatamente isso que nós estamos precisando. Como que a gente embarca nesse marco legal? Então, quer dizer, eles já estão saindo na frente. Ou seja, aproveitar tudo que vocês já construíram e não inventar roda. Exato. Aproveita em parceria, né? Essa divulgação que você está fazendo hoje, né, para o mercado, ela já vai valer por consequência para que abra os olhos. Mas aquele terreno do município que está lá, da Polícia Federal, que está reservado há 15 anos para fazer uma superintendência, né? Então temos que ter... Em Curitiba nós temos um terreno de talvez 100 mil metros, um pouco mais de 100 mil metros, que é numa região razoavelmente central da cidade hoje, que é o Horto Municipal. Existe para plantar flor e árvore para ser replantada em Curitiba. Isso podia estar lá, numa região ultra distante, né? Então é como se fosse quase na marginal aqui, ali na linha verde. Ele vai na linha verde, você teve há pouco em Curitiba, sabe, né? Então a quantidade de terrenos ultra bem localizados que estão com uso econômico não condizente com o potencial dele, do que ele poderia fazer para a atividade econômica do entorno. Exato. Né? Antes disso, até os que não têm nem utilização. Tem utilização. Então a gente tem os não utilizados, os subutilizados, né? E isso, Curitiba tem muita maestria nisso, na questão urbanística, né? É uma coisa que eu acredito que o governo do estado, o município,
de tempos em tempos façam uma revisão, e é natural, né, do gestor. Mas a minha preocupação maior mesmo hoje é a questão do abandono, né, os detratores de valor, os imóveis que... os subutilizados são uma oportunidade importante, principalmente para quem está em aperto fiscal, né? Você pensa, da onde que eu vou tirar dinheiro? Como é que eu vou resolver minha questão fiscal? Está aí a oportunidade. O secretário de Fazenda tem que estar conversando com o gestor patrimonial para verificar se ali não tem essa possibilidade, né? E a racionalidade do uso, né? Como a gente falou, se você vai fazer uma reforma, se você vai dar um uso para aquele imóvel, você tem que criar uma condição sustentável. Exemplo que eu dou, o pessoal gosta muito de falar assim, vamos fazer museu. Ali era a Leopoldina, vamos fazer o Museu do Trem. Maravilhoso fazer um museu. Vamos pegar, mas vamos pegar, por exemplo, o Louvre. O Louvre, maravilhoso, gigantesco, riquíssimo, mas tem uns dias que ele é gratuito. Ele é gratuito. Então, ele não precisa ser necessariamente um museu gratuito todos os dias. E o turismo que gera renda? E como é que a gente mantém aquele equipamento? Então, esse tipo de inovação, de visão, é que é necessário que a gente tenha na administração. É isso que a gente está buscando. Então, não só acabar com o abandono, mas também ter o cuidado de quando a gente investe dinheiro público para uma reforma ou para algo do tipo, a gente dê sustentabilidade para a operação. Porque a gente está acostumado muito a ligar a tomada no Estado e o Estado ser o patrocinador dessa brincadeira. E aí, quando o dinheiro acaba, a culpa é do Estado. E o setor privado não se privatiza. A gente sempre tem um Estado gigante e o Estado ele tem a obrigação de tomar sempre cuidado com tribunais, de contas e ritos públicos que não são ágeis, por definição, e não podem ser, porque é necessário que haja uma burocracia. Então, essa estrutura ela tem que ser bem pensada, né? Secretário Fernando da SPO, olha, foi muito, muito bom o papo conosco. O gestor da maior imobiliária do mundo, com um grande... Infelizmente, é verdade, por pouco tempo, se Deus quiser. Por pouco tempo, né? E que seja um exemplo para que o Brasil inteiro engaje-se dentro desse projeto de fazer a economia girar e ser mais eficiente. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Precisamos da ajuda dos investidores, né? Os incorporadores olhem para esses ativos como uma oportunidade de ouro, porque, afinal de contas, é escasso, são bem localizados, né? Valorizados, e com uma gestão séria, com segurança jurídica, com esforço do time do Ministério da Economia para dar essa segurança e a gente poder transformar o nosso país aí num país melhor, né? Por isso, curta o nosso vídeo, siga as nossas redes sociais e entre aqui no site e nos contatos do Ministério para que você possam ter acesso a como se preparar para os vários leilões que nós teremos aí em 2020. Obrigado.